Nossa videoaula aí a respeito de Hebreus capítulo 2, nós vamos estar analisando aí com ferramentas teológicas, tá? Só lembrando a você que a leitura, embora hoje, na atualidade, já de algum tempo, nós temos a divisão em capítulos, lembrando que isso é uma carta, e uma carta não tinha ali os capítulos, ok? Isso aí foi feito depois para uma organização de leitura, até em questão de mudanças aí na leitura da sociedade, tá? Portanto, convém nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento a deixemos escapar. Então, o autor tem a preocupação daqueles que aceitaram a Jesus, Yeshua, voltarem à prática do judaísmo. Voltar à prática do judaísmo significa que eles não passariam mais a crer no sacrifício e ressurreição de Jesus para a salvação. E assim, então, voltaram para práticas da religião judaica. Então, cada vez que o homem ele sai do plano de salvação de Deus, que está ali em Romanos capítulo 10, ele inventa, ou ele acha, ou ele crê qualquer outro plano, é um risco tão grande que o escritor aos Hebreus ele diz: convém atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento a deixemos escapar. E aí ele dá exemplo. A palavra dita pelos anjos foi inflexível, cada transgressão e obediência recebeu uma justa retribuição. Então, se Deus, no Velho Testamento e até a ocasião, ele enviava anjos, e esses anjos eram ministradores, anjos muitas vezes que deixaram até mesmo com que se levasse por uma outra voz que não a de Deus, eles tiveram também o justo juízo, uma justa retribuição. O que é que pode ocorrer com o ser humano? O ser humano, mesmo amado pelo Pai, ele não é acima dos anjos. Ele não é acima dos anjos. Então, se Deus, na sua justiça, ele ali pôde, então, estabelecer um juízo sobre anjos, que são chamados anjos caídos, e se Deus, fora do juízo, ele também deu ordem aos anjos que não são caídos, e eles puderam executar os propósitos de Deus, o que é que pode ocorrer com o ser humano? Então, olha, por isso que ele fala aqui, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o risco da salvação é justamente a negligência, o qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor, versículo 3, e foi nos confirmada por aqueles que o ouviram. Então, o autor ele está aí mais uma vez testificando as palavras do Senhor e confirmando por aqueles que o ouviram. Então, várias testemunhas ouviram. São aí as pessoas que ouviram a mensagem e elas puderam, então, testificar tudo aquilo que Jesus falou. Deus também lhes foi testemunha com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade. É uma pergunta retórica e certamente tem uma resposta de sim. Então aí o autor aos Hebreus ele continua descrevendo aqui, ó, porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro, mas alguém em certo lugar testificou que é o homem para que lhe dê atenção. Então o homem muitas vezes pode achar que é insignificante, até mesmo diante do poderio angelical ou da magnitude dos anjos, mas olha, tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e de honra. Então, Deus poderia ter enviado um anjo para executar o plano de salvação, Deus poderia ter enviado um anjo para anunciar a sua aliança, Deus poderia enviar um anjo para fazer tantas coisas, mas ele decidiu enviar o seu filho em forma humana. E aqui, ó, sujeitaste todas as coisas sobre os seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele. Então ele coloca Jesus como a autoridade
máxima. E dentro do seu plano foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte. E por que sofrimento da morte? Porque através desta morte é que ele poderia ressuscitar, ser o primogênito dos ressuscitados, que é o nosso futuro, ser ressuscitado. Ele é o nosso primogênito, ele é o primeiro da ressurreição. E depois de Jesus, vamos todos nós que cremos nele, ok? Então, coroado com glória e honra, para que pela graça. Então, olha, Deus fez com que Jesus fosse feito um pouco menor do que os anjos, não numa questão celestial, mas numa questão de, vamos dizer assim, estatura, Jesus feito como ser humano. Então, o ser humano, em uma questão que eu lhe disse já, ele é menor do que o anjo no poderio, numa questão de estrutura, numa questão de magnitude. E o homem, ele está em contato com aquilo que é terreno. E aquilo que é terreno, ele traz para nós algumas situações aí de influência pecaminosa. Influência pecaminosa não é cometer pecado, mas Jesus ele foi tentado, ele foi influenciado, mas ele não cedeu à influência do pecado. Então, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado com glória e honra, para que pela graça, graça, substitua a graça por favor, pelo favor de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Olha o plano de salvação colocado novamente de uma forma muito clara, muito explícita em Hebreus 2:9, muito explícita em Romanos capítulo 10, muito explícita agora em Hebreus 2:9, para que Deus pudesse provar, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Então Jesus provou a morte eterna no meu lugar e no seu lugar que crê em Jesus. Pois convém a ele que, para quem são todas as coisas, porque são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória. Então ele é o primeiro dos primogênitos, vai trazer muitos filhos, e começou a trazer por meio de salvação. Fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. Porque tanto que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Vou continuar no próximo vídeo falando especificamente a partir do versículo 11, ok?